Boa noite, amigos. Esse vídeo em particular não podia me furtar a fazê-lo exatamente pelas polêmicas que este tema levantou. A questão não é agredir ninguém, a questão não é voltar-se contra a crença de ninguém. A questão é que o estudo da doutrina espírita nos favorece a uma série de ângulos de análise e uma compreensão mais aprofundada desta questão: nasce-se ou não na homossexualidade? Através da palavra do pastor Silas Malafaia, através da palavra de Eli Vieira, o geneticista. Temos estas duas posições que foram bastante assistidas, a entrevista bastante assistida com Marília Gabriela e o pastor Silas Malafaia. Então, a questão é: qual resposta a doutrina espírita daria a este respeito? Naturalmente, não serei eu representante oficial da doutrina espírita, assim como não será ninguém representante oficial da doutrina espírita, pois o espiritismo, em essência, não tem mentores, não tem sacerdotes, não tem pessoas que sejam oficialmente representantes. Existem pessoas cuja palavra é bastante respeitada através das atitudes que demonstram e etc. Mas a questão, nasce-se ou não com a questão da homossexualidade, confrontando as duas opiniões. Para podermos compreender esta questão, naturalmente já falei a respeito da homossexualidade há mais ou menos uns 10 meses passados, no vídeo número 48 da minha série, que atualmente são 80 vídeos de doutrina espírita explicada. Mas sobre esta questão particular ainda não me pronunciei, e é o que farei neste momento. Para entendermos essa questão, temos que necessariamente remontar a ideia da reencarnação. Mas, falando sobre a reencarnação, os primeiros vestígios que temos da ideia da reencarnação datam de aproximadamente 5.000 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Vemos a reencarnação presente no hinduísmo, no jainismo, na teosofia, no Rosa Cruz, na filosofia Rosa Cruz. Vemos em diversas religiões orientalistas o conceito da reencarnação. E há estudos que dizem que a Igreja Católica baniu no ano de 553 d.C., num concílio de Constantinopla, a noção da reencarnação, a ideia da reencarnação, e que não foi contabilizado naquele momento exatamente por ser uma coisa indevida, exatamente porque banir um conceito que faz parte de uma doutrina não seria adequado de ser citado, não seria uma interpretação, seria um banimento, mas são discussões que ficam de lado. A questão da reencarnação é fantástico quando se estuda a reencarnação e se procura compreender os seus pressupostos, porque não é tão simples quanto as pessoas pensam compreender. A reencarnação não é um fenômeno simplório de ser explicado. Fez, paga. Veio com uma doença porque provocou os sintomas destas doenças em outra pessoa, encarnação passada. Não é um bumerangue matemático. Existem princípios e detalhes que os estudiosos compreendem e percebem que a coisa é mais sutil. A lei de causa e efeito, por ser lei de causa e efeito, mais adequada do que o termo karma, que vem do sânscrito, a lei de causa e efeito é aquela que faz com que as nossas condutas boas vão diminuindo as consequências ruins. Portanto, não é uma matemática. Nós temos esta possibilidade. Voltando ao tema, nasce-se ou não com a homossexualidade? A questão, ao remontar na reencarnação, percebemos que nós somos a construção histórica de todas as nossas reencarnações anteriores até o presente momento. Nós chegamos, portanto, no momento do nascimento do feto, com este manancial embrionário em termos expressivos, claro, mas com esse manancial de características que trazemos anteriores. E aí cabe um detalhe que coloquei no vídeo sobre a gestação. O espírito tem características, tem peculiaridades de sua índole, de sua personalidade, lembranças mais marcantes, características pessoais. E estas características, no momento em que há a fecundação
no momento em que o espermatozoide adentra no óvulo, na célula-ovo, forma a célula-ovo ou zigoto, neste vídeo expliquei que existe uma imantação magnética peculiar em relação a um espermatozoide específico, pois justamente é este que fecunda. A ciência ainda não adentrou nesse patamar, mas a doutrina espírita sim, que mostra que aquele espermatozoide especificamente era o mais apto a se jundir àquele óvulo para que o futuro feto, criança, adolescente e adulto pudesse manifestar todas as características necessárias ao desenvolvimento da missão que incumbe aquele espírito. Então é por isso que a fecundação ocorre desta maneira e são 9 meses necessários para moldar aquele corpo de acordo às instruções que estão contidas no espírito e que ele vai imprimindo ao corpo. Naturalmente, como já expliquei, em vários anais da doutrina espírita, em vários livros, se explica que no momento da fecundação, o espírito vai pouco a pouco perdendo a consciência e os seus laços vão se mantendo ao feto cada vez mais. Vai diminuindo o perispírito, que liga o espírito imaterial ao corpo material. O elo seria o perispírito, que é semimaterial. Esse perispírito vai se diminuindo, vai se comprimindo, vai se reduzindo para caber num feto. Durante os 9 meses ele vai imprimindo delicadamente nas fibras orgânicas e genéticas daquele feto as características que serão posteriormente desenvolvidas e que eclodirão e que surgirão no momento certo. Uma enfermidade específica aos 50 anos, um pendor artístico aos 8 anos de idade, a homossexualidade aos 12, aos 5, aos 20, etc. São características que o espírito traz. E estas características vão impregnando o feto, de maneira que quando o feto nasce, quando aquele embrião, portanto, nasce como um feto e uma criança, ele irá apresentar para a ciência uma série de características genéticas, embrionárias, uma série de características que posteriormente, combinadas com o meio, desenvolverão características de diversas ordens, tanto o pendor para as artes, como a característica da índole de bondade, da índole de perversidade, a paciência, a impaciência, o orgulho, características da pessoa, do espírito, portanto, como também a homossexualidade, uma das tantas características inerentes ao espírito. O espírito traz esta característica com ele. E a ciência, portanto, quando detecta, muito bem detectado na genética, como nos explicou o professor Eli Vieira, doutorando em Cambridge, quando a ciência detecta em diversos estudos as características genéticas que, imbuídas no meio e no desenvolvimento daquela pessoa, irão redundar na homossexualidade em algum momento da vida, percebemos que a doutrina espírita nos mostra a causa anterior. É o espírito com suas características que imprime ao corpo, naturalmente misturado com as características da mãe. A mãe dá a sua porção e o espírito também dá a sua porção na construção do feto. Imprime as características no feto para que posteriormente a criança, o adolescente, etc., desenvolva estas características. A base quem lhes dá é o espírito. Algumas pessoas poderão questionar nesse momento. Então, a pessoa necessariamente nasce com aquelas características? Na verdade, sim. Nasce embrionariamente, porque é o espírito que traz. Não é o corpo que tem a homossexualidade, é o espírito que tem. As pessoas irão, neste momento, questionar. Então ninguém nasce homossexual porque o corpo não nasce? Mas a questão é que, sendo o espírito portador de características, ele imprime ao feto, no seu desenvolvimento, características que irão nascer. Ele imprime essas características. Da mesma forma que o pendor, por exemplo, para a música, para a arte de tocar piano, o espírito imprime aquela característica e a criança desenvolve-se com dedos talvez mais finos, mais apropriados à técnica. São situações inúmeras que vemos na literatura da doutrina espírita e que podemos perceber. Aí a questão surge:
por que algumas pessoas trazem esta característica da homossexualidade e outras pessoas não trazem. Quando vemos nos livros de Emmanuel, particularmente um livro que se chama Sexo e Vida, ou Vida e Sexo, melhor dizendo, onde Emmanuel aborda determinados aspectos. O próprio Chico Xavier também se manifestou a este respeito. Lembremos que Kardec, no século XIX, foi um pouco vago sobre estes pontos, exatamente para permitir que posteriormente eles fossem desenvolvidos. A doutrina espírita coloca muito claramente que não há nenhum tipo de anomalia, nenhum tipo de situação antinatural, nenhum tipo de situação condenável, recriminável na homossexualidade. É natural que o heterossexual que faça uso da sua heterossexualidade de maneira promíscua, de maneira lesiva ao próximo, ele será condenável da mesma forma que aquele que traga a homossexualidade e que se utilize dela para lesar o próximo de alguma maneira, para prejudicar e etc., também será condenável. Mas aí não se trata da orientação sexual que se condena. O que se condena é a atitude incorreta da pessoa humana perante os seus semelhantes. Este é um ponto fundamental. Não há nenhum tipo de inversão, doença e etc. O que há é a necessidade daquele espírito que naquele momento está reencarnando de passar por aquela experiência de encarnar num corpo biologicamente e ter no seu psiquismo, no seu espírito, a inclinação da orientação sexual diferente do corpo biológico, porque ele, de alguma forma, necessita daquela experiência. Por que ele necessita daquela experiência? É muito complicado e difícil esmiuçar as milhões de possibilidades, de missões, de características da nossa encarnação de necessidade evolutiva. Cada um tem a sua necessidade evolutiva. Cada um, na Terra encarnado, precisa de passar por determinadas situações. Cada um precisa de uma dificuldade financeira para poder estudar mais e desenvolver os seus pendores científicos, ou de uma dificuldade de saúde para valorizar melhor o corpo em que está encarnado e as oportunidades que tem. Cada um precisa de uma situação de inveja, uma situação de maledicência, para justamente valorizar o dom da palavra e o uso da palavra para fazer bem ao próximo, observando como é ruim que o próximo nos faça mal pela palavra. Cada um também precisa da homossexualidade para valorizar, talvez, numa situação, por exemplo, hipotética, as oportunidades do corpo, as situações de vida, as facilidades. Quando temos a heterossexualidade, naturalmente o meio frequentemente é mais favorável e aceita com mais facilidade. E muitas vezes a pessoa pode desprezar aquela situação. Ela vem numa situação, posteriormente, onde ela aprende a necessidade de valorizar os relacionamentos, o amor, as relações humanas. Mas não se trata de nenhum tipo de castigo, não se trata de nenhum tipo de karma, não se tratam dessas situações emblemáticas, paradigmáticas, condenáveis, de forma alguma. Quando o espírito nasce, por exemplo, com o pendor para a preguiça e passa por dificuldades para poder superar essa indolência natural e desenvolver os dons do estudo, os dons acadêmicos, quando o espírito passa por estas características, não vemos nada de negativo nisto, porque ele necessita de desenvolver os seus pendores. Na homossexualidade tampouco há nada de negativo. Há necessidade de desenvolver determinados pendores, que cada encarnação é uma. As causas são infinitas e oriundas de encarnações anteriores. O espírito é que traz o pendor. Não é o corpo necessariamente que imprime ao espírito, é o inverso. O espírito imprime ao feto, durante a gestação, as suas características, as suas falhas de enfermidades futuras, as suas características desenvolvidas de personalidade. O espírito frequentemente encarnou várias vezes como homem, vai encarnar como mulher, e o plano espiritual percebe que ele necessita daquele aprendizado evolutivo por alguma razão que atende
aos desígnios da espiritualidade, aos desígnios reencarnatórios. Quando nós nos acostumamos, amigos, a pensar somente na nossa encarnação, esquecemos que se o nosso olhar se estendesse para encarnações anteriores e se procurássemos traçar uma linha para trás, imaginando as coisas que fizemos, as posturas que tivemos, as situações que desperdiçamos, quando paramos para observar estes aspectos, percebemos que muito foi feito pelo nosso espírito. E as situações que passamos, há pessoas que vêm com a homossexualidade para desenvolver determinados aspectos que exigem uma sensibilidade muito profunda. Mas cada pessoa é uma pessoa, cada encarnação é uma encarnação. O grande erro é emblematizar. O grande erro é etiquetar situações como se todas fossem assim ou todas fossem assado. Este é o grande erro. Portanto, a razão está com Eli Vieira, geneticista, que detecta, uma vez que o feto nasce como criança, detecta as características genéticas que vão influenciar no desenvolvimento daquela criança e na posterior eclosão de características da homossexualidade. Ele está com a razão, mas a doutrina espírita mostra que antes desse nascimento existe um espírito que traz uma história. O grande problema atual da humanidade é considerar como se a encarnação começasse no nascimento e ignorar que somos de antes e não o sabemos. Como já diz no texto bíblico, somos de antes e não o sabemos. Lembremos de passagens emblemáticas, onde perguntam ao Cristo sobre quem ele foi. O Cristo responde: quem pensais que eu sou? Elias, algum dos profetas? Não havia a frase: como posso ser outra pessoa se eu sou eu mesmo? Não havia esta frase, porque havia a possibilidade de uma pessoa ser outra que viveu anteriormente. Mas no caso do Cristo, ele naturalmente não reencarnou na Terra, nem antes, naturalmente, nem depois. Então a situação dele não era como reencarnação de nenhum dos profetas. As encarnações do Cristo, por certo, vão de bilhões de anos atrás, certamente anteriores à formação da Terra, que é um assunto para outro vídeo. Mas a doutrina espírita procura analisar e demonstrar, e as provas ela os tem em uma série de exames, como já falei, exames de situações fáticas, como já falei no vídeo sobre ciência e espiritismo. O objeto de estudo da doutrina espírita, que é o plano espiritual, o espírito e suas relações com o mundo dos encarnados e as relações do mundo dos encarnados com o espírito, não é um objeto de estudo que possa ser observado em laboratório com facilidade. Sobretudo porque é um objeto de estudo que detém vontade própria. É um objeto de estudo não subordinado à nossa vontade. Se eu desejo estudar um determinado espírito e ele não deseja ser estudado por mim, a supremacia cabe a ele. Ele não se deixa estudar. Portanto, este aspecto da doutrina espírita, de imprimir ao corpo características que vão se desenvolvendo ao longo da encarnação em determinadas épocas. Por exemplo, uma pessoa que aos 25 anos descobre um pendor infinito para as artes cênicas, se descobre como ator, nunca desconfiava disso, nunca imaginava isso, nunca podia supor. De repente se descobre um ator e se torna famoso e etc. Como vemos muitos casos. É de nascença? Naturalmente que é. Mas é de nascença no sentido anterior ao nascimento. O espírito traz as características com ele. Vai desenvolvendo-as ao longo da encarnação. Mas o germe embrionário ele os traz anteriormente, encarnação anterior. É a construção que ele realiza. O gênio não é um privilegiado com a varinha de condão de Deus. O gênio é construção, encarnação após encarnação, de seus pendores, com sacrifício, com interesse e com vontade de aprender e de desenvolver mais. Este é o gênio. O ator aos 25 anos, o homossexual aos 10, aos 12.
São características do espírito que vão sendo impressas no corpo físico. Portanto, sem apresentar trechos do vídeo de Eli Vieira, sem apresentar trechos do vídeo da entrevista do pastor Silas Malafaia com a jornalista Marília Gabriela, sem fazer nada disso, apenas a doutrina espírita pretende dar uma resposta e explicar que tudo provém de encarnações anteriores. E se o nosso olhar se debruçasse sobre esta lógica, muitas coisas seriam explicadas de forma absolutamente natural. Pendores para tudo, não somente para a homossexualidade, para os dons artísticos e os dons científicos, mas também para as baixezas e as superioridades de caráter, para a criminalidade também, assim como a arte, para tudo, porque tudo está no corpo espiritual. Palavras do apóstolo Paulo. Corpo espiritual é o perispírito, a construção, encarnação após encarnação. Este é o recado que tem a doutrina espírita para dar. Agradeço muito a atenção de todos. Fique à vontade para escrever, sempre na ética e na boa conduta, na boa conversa, sem agressões, porque é a melhor maneira de se conversar e de se chegar a boas conclusões. Fiquem com Deus e que Deus ilumine o caminho de vocês. Muito obrigado, amigos. Boa noite.